Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que o Edmundo se aproxima da Paulina e ele diz para ela que já interrogaram o Carlinhos e ela pergunta se é mesmo e que não queria ver ele, e o Edmundo diz que ela não verá, que ela fique tranquila que já levaram ele para casa. Paulina pergunta a ele se por acaso o Carlinhos ficou nervoso. Ele apenas responde a Paulina que na realidade ele não sabe. Paulina, ela diz que fica muito triste, que deve ter feito muitas perguntas para o bichinho, né? E ele, o Edmundo, fala que ele conseguiu evitar que fizesse algumas perguntas ali que na realidade pudesse soar como mentiras. Paulina fica pensativa e ele continua dizendo que conseguiu evitar que ele dissesse coisas ali que não fossem verdades. Paulina depois pergunta se a irmã dela já chegou. Edmundo diz que sim, que ela chegou, e a Paulina pergunta o que foi que ele achou dela. Ele responde que ela é muito cínica e disposta em agir ali contra ela. A Paulina sai um pouco de lado e pede que Deus a perdoe ela, e o Edmundo diz a ela que ela se defenda, e a Paulina diz que ele não venha querer esperar por isso. Ele tenta até falar e ela diz que ela se defender é acusar na realidade a Paula, e isso ela não vai fazer, e o Edmundo pergunta a ela, então ela vai deixar mesmo que a Paula acuse ela? Paulina responde a ele que na realidade ela já falou várias vezes que ela prefere que aconteça isso. Ele diz a ela que quer que ela saiba muito bem que ele não pretende fracassar, e ela fala que já pediu a ele várias vezes que ele desista da defesa dela. Ele diz que não vai desistir e que nem muito menos ele vai fracassar. Ela fica calada e ele diz novamente que não vai fracassar, e ele pode jurar isso para ela. A Paola, nesse exato momento, conversando com a Elvira, ela pergunta a Paola se ela está confortável. Ela diz que sim, que está muito confortável, que naquele lugar ali não poderia ser lugar melhor, mas fica o tempo todinho olhando por Carlos Daniel. Ela continua dizendo que dali onde ela está, ela pode ver perfeitamente a usurpadora e o meu marido. Ela fica falando alto, dizendo que com certeza o marido dela vai chorar quando declararem culpada a queridinha dele. Ele não consegue mais ouvir nem a voz dela, se levanta, olha com a cara feia da gota pra ela, vai saindo, e ela diz a Elvira que veja aí como que fogem os covardes. Quando o Carlos Daniel vai saindo, Montesinos vai chegando nesse momento, dá boa tarde ao Carlos Daniel, e o Carlos Daniel olha pra ele e diz que pra ele e pra cliente dele acredita que não vai ser uma boa tarde. Ele fica calado e o Carlos Daniel continua dizendo que a mentira ela nunca vencerá a verdade. Ele responde ao Carlos Daniel que é claro que não, e que com certeza a verdade está com a esposa dele. Carlos Daniel fica calado e ele continua dizendo que não consegue nem entender como ele fica ali contra a própria esposa dele e do lado de uma delinquente. Carlos Daniel pergunta a ele quanto foi que ela deu a ele para que viesse lhe comprar. Ele responde que ela não lhe deu nada e pergunta a ele ao Carlos Daniel o que foi que a usurpadora deu para ele para que ele tivesse ali tão cego com ela. Ele fica calado e ele continua dizendo que é por isso aí que a Paulina Martins ela não quer se defender, porque ela sabe que é culpada. Ele fica calado, não diz nada, e ele fica o tempo todo soltando piada para o Carlos Daniel, depois pede com licença e sai e deixa o Carlos Daniel ali muito pensativo. Nesse momento a cena muda e mostra a Adelina conversando com a vovó Piedade, e a Adelina diz que o Pedro está chegando com o Carlinhos, e a vovó diz que ele tem que levar ela até o tribunal porque ela quer acompanhar tudo desde o começo. Se aproxima dela e diz que já declarou ali a favor da sua mamãe, e a vovó Piedade pergunta se eles fizeram muitas perguntas. Ele diz que sim, que fizeram bastante pergunta, mas que ele quer deixar bem claro que ele só respondeu a verdade. Ele continua dizendo que tinha uma velha ali bem antipática que ela queria forçar ele dizer que a mamãe dele tinha levado ele à força, mas o Carlinhos diz que por mais que ela tenha tentado, ela não conseguiu, depois de dar um tequinho na vovó. Vovó fica muito feliz e diz a ele que muito bem, e diz a ele que vai receber muitos beijinhos, ao tempo que a Adelina diz ao Pedro que a vovó quer ir lá para o tribunal e que ele tem que levar elas duas rápido, e ele confirma que sim. Nesse momento o advogado está a todo tempo ali orientando a Paola, que está dizendo para ela que ela sempre negue tudo, porque eles não podem de forma nenhuma ali forçar ela a dizer nada porque ela está doente. Ela fica calada e ele continua dizendo que é para
ela negar todas as acusações, porque ela, como doente, ela não pode ser forçada a declarar exatamente nada. Ele continua dizendo para ela que a qualquer pergunta que houver ali que possa lhe incomodar, que ela tente demonstrar ali um cansaço e que, se for o caso, peça até ali o adiamento momentâneo do julgamento. Ela sorri daquela forma debochada dela e diz a ele que ele não precisa se preocupar. De volta lá com Edmundo, ele está dizendo a Paulina que vai ter que deixar ela agora, porque vai começar o julgamento e a primeira pessoa que vai depor é a irmã dela, a Paola. Ela fica calada, não diz nada e ele simplesmente sai diretamente para o julgamento. Emiliana chega na Paulina e diz a ela que ela não pode se destruir por causa disso e ela tem sim que dizer toda a verdade. A Paulina então ela está decidida e diz que não, ela não pode fazer isso de forma nenhuma, ela não pode fazer isso que ela está dizendo para ela fazer. A Leida nesse exato momento se aproxima do Carlos Daniel, ele pergunta logo a ela o que é que ela está fazendo ali e ela diz que em primeiro lugar ela veio para curtir ali o julgamento e também veio o seu testemunho. Ela continua dizendo que ele também não esqueça que tanto ela e o Willy denunciaram a usurpadora. Carlos Daniel diz que então nesse caso ela não tem nada o que ficar fazendo ali, porque o lugar dela é lá do outro lado junto à outra víbora. Ela então olha de lado e diz que olha só, a Paola então está lá e depois diz a ele que ele está cego, mas ele vai abrir os seus olhos. A Leida se aproxima da Paola e diz que finalmente eu te encontrei, mas eu sei que você não quer me ver, e a Paola ela sorri e pergunta como que ela, a Leida, está. A Leida diz que está tudo bem, que ela, a Paola, está fantástica e como ela melhorou, né? A Paola diz que se não fosse pelas pernas dela que não está querendo responder, ela estaria ali tudo bem. A Leida diz que na primeira vez que foi ver ela acreditava que ela nem ia sobreviver, mas na segunda vez que foi lá para visitar ela mandou essa mulher aí dizer que ela não queria lhe ver. Leida continua dizendo que essa mulher ali, se referindo a Elvira, disse que ela, a Paola, tinha falado que não era nem para ela voltar ali e perder o tempo dela, porque ela, a Paola, nunca, jamais ia querer voltar ali ver. A Paola então olha meio de lado ali para Elvira, que está suspirando até fundo, e ela questiona, perguntando se foi isso mesmo que ela decidiu dizer, e pede desculpas a Leida, porque com certeza ela estava atordoada, e pede para que ela compreenda também a situação dela. Paola continua perguntando o porquê que ela não ia querer ver ela, porque elas sempre foram ali rivais, mas também boas amigas, né? Leida fica calada e a Paola continua dizendo: nós se conhecemos tão bem, né? E começa a sorrir. Leida pergunta se por acaso pode sentar do seu lado e a Paola diz a ela que é claro que sim, queridinha. Ela, ao se sentar, pergunta se ela queria saber o que foi que o marido dela disse para ela, e que falou que o lugar dela era ali ao lado junto da outra víbora, e as duas começam a sorrir. A Leida percebe que a vovó Piedade acabou de chegar e diz a Paola que a vovó Piedade acabou de chegar ali com sua sombra, e a Adelina diz à vovó Piedade que ali do lado está a Paola, e a vovó Piedade diz que nem olhe para essa mulher porque dá azar. O Willy está revoltado com a Stephanie, que está ali bajulando o filho, colocando ele para dormir, e ele pergunta a ela até quando ela vai ficar assim, e ela diz até ele dormir, e ele pergunta e se ele não dormir. Aí ela diz que só lamenta por ele. Ele vai se aproximando dela e diz a ela que ela não pode ficar dizendo essas coisas, porque a situação em que ele está é totalmente desesperadora, e ela diz que tudo isso é por culpa dele. Ele diz a ela que pode ser culpa de quem for, mas é sim. A Stephanie pergunta a ele, será que ele não se comove ali nem diante de seu filho, porque é sangue do seu sangue, e pede para que ele olhe. Ele vira as costas e ela diz que coração horrível ele tem, né? Ele continua calado e ela continua pedindo para que ele olhe e veja ali que é um anjo, um anjinho de Deus. Nesse momento o julgamento está rolando ainda, e a Paola ela tá começando a inventar um monte de coisa contra a Paulina, que por sua vez está ali apavorada com tanta mentira que a Paola está inventando. Inclusive até a vovó Piedade diz que como pode essa mulher inventar tanta mentira desse jeito com tanta facilidade. Ele responde que a gente não conhecia ela, infelizmente, vovó Piedade, nós não conhecíamos ela. Paola continua dizendo que a Paulina tinha dito para ela que tal a gente trocar ali as famílias por pelo menos um ano, e ela fala que até então ela não conseguiu entender muito bem, porque ela falou assim de supertão muito rápido, e que ela deve ter se achado ali uma estúpida para sua própria irmã. Paola continua dizendo
dizendo que não conseguiu nem responder essa pergunta dela, mas que ela, a Paulina, ela começou a sorrir e disse que elas duas são ali tão iguais que ela pode passar ali um ano na casa dela sem que ninguém desconfie quem é ela. Paola diz que não conseguiu nem mudar de conversa e que ela parou ali bem na sua frente com um tom de ameaçador e disse para ela mais ou menos o seguinte: eu quero um ano de vida na sua casa como a felicidade que você tem e eu vou usurpar um ano de vida na sua casa. E você, Paola, você vai bem para longe e você não venha negar isso. Ou você aceita ou eu mato você. E logo depois dessa declaração, todo mundo fica chocado, inclusive a Paulina, com tanta mentira que a Paola está inventando.